Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Eu quero contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. E posto os meus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave. A presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Graça e paz, irmãos. A graça é grande. Bom saber que o Senhor está no nosso meio. De verdade, acho que hoje o Senhor tinha que me trazer nesse lugar para falar comigo. É bom saber que a gente está no mar, né? Mas que o Senhor está conosco. Graça bendita. Irmãos, estou feliz pelo convite, pela confiança, pelo jeito. Eu acho que eu já sou daqui, né? E eu, na sexta-feira, quando Donizete conversou comigo, de verdade eu não ia aceitar, mas eu falei, não, primeiro eu vou orar. E o Senhor falou comigo. Uma pessoa, eu estou acompanhando uma pessoa e a gente foi ler a palavra e o Senhor falou, né, para mim vir. Eu falei, aqui na palavra, vou ter que ir. Estamos aqui.
Bom rever os irmãos. E hoje eu fiquei pensando em tantas coisas. Falei, Senhor, o que eu vou falar para os jovens, culto dos jovens? Nós vivemos num tempo de muitos desafios. E nunca foi diferente para a igreja. Se olha a palavra de Deus, olha os contextos na qual os livros estão inseridos. Então, a igreja de Cristo sempre passou por dificuldade. A igreja de Cristo nunca foi perfeita. Ai, a igreja primitiva. Parece que só tem Atos 2:42. Mas a igreja primitiva é a igreja de Coríntios. A igreja primitiva é a igreja que Paulo tem que falar para um jovem que a igreja está sendo perseguida, Timóteo, não vacila e não vai dar para trás. A igreja primitiva é uma igreja que combate muitas heresias. Ela não era diferente dos dias de hoje. Tanto é que você pega as cartas pastorais, você vai perceber que existe várias demandas de admoestação, de exortação. O livro de Hebreus é um livro magnífico na sua construção narrativa. Mas ele tem várias exortações. E eu fiquei pensando, nós somos o povo da fé. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E os desafios que existiam nos primeiros séculos são os mesmos de hoje. Por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é transcendente. Ela fala em qualquer tempo, a qualquer homem, em qualquer contexto. Porque nós somos o que a palavra diz que nós somos como humanidade e Deus é o que Ele é dentro da palavra. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar de fé. E eu escolhi um livro que não é um livro do apóstolo Paulo. Porque a gente tem a impressão que quando se fala de fé, vai falar de Romanos, de Gálatas. Mas hoje nós vamos falar de Tiago. E pensando no livro de Tiago, eu fiquei pensando em algumas perguntas sobre a fé. Porque nós vivemos dentro de uma cultura. Eu estava dentro do trem e estava vindo para cá e observando. E até assim, dando uma meia que bisbilhotada na conversa do próximo. Nós temos um povo que se declara que crê. Que crê em quê? Nós temos um povo que se diz, eu tenho fé também. Mas fé em quê? Em quem? E qual que é a base da sua fé? E dentro do trem, irmãos, tem todo tipo de fé. Tinha um rapaz, eu estava bem aqui de frente, tinha um senhor, ele era meio que um bicho grilo, assim, uau! A galera. Tinha duas moças, uma depois eu conheci, que eu vi que ela estava evangelizando, a outra eu não aguento ver alguém evangelizar. Karina é o nome dela. E a Karina falando para a outra, e esse rapaz falando assim, murmurando. Que papo de noia. Não sei o quê. Depois eu vi ele falando no telefone da macumba. Eu falei, meu Deus. A fé cristã, para aqueles que não têm a revelação, ela é uma loucura. Irmãos, ela é uma loucura. Porque ela não é entendida dentro de uma linha lógica e racional. Nós declaramos que acreditamos num Deus que se fez homem. Começa por aí. Nasceu de uma virgem. Olha que papo é esse. Ficou aos cuidados de uma adolescente. Sofreu todo tipo de vitupério que a vida traz. Passou por todas as provações humanas. Morreu julgado, condenado por
falsas calúnias, mentiras, porque Jesus só fez o bem. Se olhar, os evangelhos curou, libertou, perdoou, incluiu. E depois a gente crê que alguém foi lá no sepulcro, no terceiro dia, e aquele corpo não estava lá, e ninguém roubou aquele corpo. É lógico isso? Olha as histórias dos deuses que os homens criaram. Mas eu quero dizer, você crê em tudo isso? Você crê mesmo que Jesus foi homem, que ele sofreu, que ele padeceu, que ele foi para a cruz, que o sangue de Jesus é que te perdoa, que não tem justiça nos homens, não tem justiça em mim, não tem justiça em você, não tem bondade, e não há um caráter irrepreensível para chegar diante do Deus da palavra e se justificar. Nós cremos nisso. Por quê? Porque só um pode nos convencer. O Espírito Santo de Deus é quem pode convencer a gente do que a palavra é a verdade. Mais ninguém. Porque a nossa história, a nossa pregação, dentro de uma lógica humana, dentro da intelectualidade, dentro da ciência, ela é quase que banalizada. Então, nós cremos, irmãos, porque é sobrenatural, é obra do porque Deus humilha o conhecimento dos homens. E é essa fé que faz uma pessoa largar o crack, a prostituição, deixar de mentir e fazer obras que dignificam a chamada para essa fé. Porque a gente não é místico. Então, tem aí umas perguntinhas sobre a nossa fé. Mas antes de entrar no texto, vamos orar. Porque o livro de Tiago é um livro riquíssimo sobre a fé que toma forma. Porque a gente não é um místico. Eu creio. Creio de confissão. Creio naquela esfera de energia. Inventou uma mocinha no trem cantando, e ela quer dizer energias boas, energias negativas, energia ela cria nisso, na energia boa e na energia para espantar a energia negativa. Eu falei, acho que a minha é 220. Mas ela cria naquilo. E nós cremos no quê? Para quê? Porque só falar que crê, o livro de Tiago vai de encontro só com a confissão da fala, da intelectualidade. Eu creio, eu tenho todos os dogmas e confesso Jesus como o Senhor no nível intelectual. Mas como é que é essa fé para a vida? Como é que essa fé se expressa no outro? Porque a nossa fé, irmãos, não é de palavras. Então nós cremos, nós recebemos a fé salvadora pela graça, e a base de sermos salvos é a graça, não tinha mérito antes disso. Mas e depois disso? Qual que é o fundamento e o instrumento da vida da fé? Como é que se expressa isso? E Tiago, ele vem falando sobre isso. Mas vamos orar. É uma pequena introdução para a gente começar a pensar sobre a fé. Amém? Pai, eu quero te louvar em Cristo Jesus. Quero te bendizer que temos a palavra. Ela é incompreensível aos olhos racionais. A razão pela razão não pode dar sentido e significado para a fé. Só o teu Espírito pode fazer isso. Por isso, nessa noite, ó Deus, o teu Espírito banhe a tua palavra. Fale aos corações, que os corações hoje se abram para entender a verdadeira fé.
E que a fé que nós vivemos em Cristo, vivemos para ser, temos a fé para viver e temos a fé para fazer. Nos dá graça, nos ilumina hoje, Senhor, para falar o coração da tua igreja. É em nome de Jesus. É para a glória dele, é para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Amém. Bom, tem aí uma perguntinha. Hoje eu acho que eu estou mais para professora do que para pregadora. E você vai ter que ter fé para me ouvir. Bom, a fé. A nossa fé, ela é invisível, como daquela moça da energia. Eu fiquei pensando nisso. Será que a nossa fé é tão mística que ela é invisível, que ela não se vê, que ela não se pega, que ela não se prova? Depois eu fiz outra pergunta. Quais os riscos de termos fé? E em quem temos fé? Precisamos de fé para vivermos? Será que as pessoas precisam de fé para viver? São perguntas que a gente tem que se fazer. Tem um monte de pessoa que anda aí dizendo que não tem fé em nada. E será que todas as fés são iguais? Outra pergunta que eu me fiz quando eu li o livro de Tiago. Como sabemos que alguém tem uma fé falsa ou verdadeira? Como distinguir a fé falsa da verdadeira? Se há uma cultura que diz que todos os caminhos levam a Deus. Primeira coisa que eu vejo no livro de Tiago, e eu vou ler o texto de 2:14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Não sei se você sabe, mas o livro de Tiago, ele foi... A gente fala da reforma, né? Como se ela fosse o Cristo. Mas ela foi um movimento. E Martinho Lutero pegou o livro de Tiago e falou que ele era palha. Eu falei, nossa, o pai da reforma falou que o livro de Tiago é palha. Porque talvez não tivesse a compreensão que agora nós temos quando entendemos que para ser salvo, ninguém tem mérito. E a gente recebe a fé salvadora para ter a base da graça. Então, a base da nossa salvação é graça. Não é a sua fé. Não é a minha fé. É o que Cristo Jesus fez e recebemos fé para crer nisso. Tanto a graça como a fé em Efésios, ela é dada por Deus. Está lá no capítulo 2, do 7 ao 8. Mas ela também fala que essa fé e essa graça foi nos dada com uma finalidade: das boas obras. Então, ninguém foi chamado para não demonstrar a fé. Você não foi chamado só para ouvir da graça. E nem para ter uma confissão só da graça. Você foi chamado para viver pela fé. Então, nós somos salvos pela fé e fomos chamados para viver pela fé. Então, ela é um instrumento. A fé é um instrumento dentro do plano da salvação em nossas vidas. Tanto para ser salvo, como para viver como salvo. E sem ela, é impossível agradar a Deus. Tiago, ele vem agora mostrar para nós como as pessoas da fé devem viver. Devem ser.
E a primeira coisa que eu percebo que as pessoas da fé, como a carta noteia como o cristão deve viver sua salvação enquanto servos de Deus, nesse período da peregrinação, ela vai dizer daqueles que são salvos pela fé para quê? Fé em Jesus é igual boas obras realizadas nele e ensinadas pela palavra. Às vezes a gente entende que as boas obras norteiam o que a sociedade diz. Mas nós temos um parâmetro de boas obras. E ela é dada pela palavra. E eu acho interessante que logo de cara a carta já começa dizendo o seguinte. Tiago, quem escreveu a carta de Tiago foi o irmão de Jesus. Não foi irmão de João, apóstolo, porque ele já havia falecido. Foi o primeiro mártir da igreja. E a carta foi escrita depois. E esse Tiago, ele, até Jesus ressuscitar, ele era um incrédulo. E ele só veio crer em Jesus depois da ressurreição. E lá em Atos dos Apóstolos, ele estava com a igreja em Jerusalém, quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja. Depois, ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele fez parte do concílio. Em Atos do capítulo 15. E agora, esse Tiago está ensinando a igreja de Cristo transcendente, até chegar nos dias de hoje, como aqueles que se dizem que creem em Jesus devem viver. E ele já entra na carta falando de provação. A aprovação, irmãos, ela sempre é uma ferramenta de Deus para aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos ser provados até o último dia das nossas vidas. Bem-vindo ao planeta da fé. E ele já diz logo na entrada assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passares por qualquer tipo de provação, pois sabem quanto a sua fé é provada, ela é didática. Olha só, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Eu escolhi essa versão NVT porque ela é muito fácil de entender. Às vezes eu tenho dificuldade com a Bíblia, viu, irmãos? Eu estudo ela todo dia. Você também deveria fazer o mesmo. Ninguém detém toda a verdade. E se nós não estamos estudando a Bíblia todo dia, eu vou te dizer o porquê que você tem que estudar. Porque o homem da fé está aqui, ó, logo depois nos capítulos com a palavra. Provação, irmãos, faz parte do tratamento de Deus para a igreja. E nós precisamos que a nossa fé esteja bem alinhada e provada, para que a provação seja didática, pedagógica, trabalhando a nossa perseverança, a nossa esperança. Você precisa de fé para vencer as provações. E ela precisa ser provada pelo Deus que te prova. Deus nos prova. E é interessante que tem uma palavra que aparece, aprovação, que dá sentido ao policromático. Então, quer dizer que a aprovação ela tem vários tons de cores. Tem umas que são cinza, você passa de boa. Tem umas que são preta, você demora mais para passar. Tem umas que são cor-de-rosa. Fala, tá chorando por causa disso, aqui não é nada, vai passar.
Está aconselhando uma pessoa, você fala assim, não, daqui vai passar. Mas todos nós o somos. Mas devemos passar como aqueles que não têm o Espírito de Deus? Murmurando, reclamando, blasfemando. Não. Aqueles que andam na fé, andam no seu Senhor. Eles têm alegria na provação. Gente, às vezes eu choro, como eu chorei nesse culto. Se eu for contar as coisas que o ministério traz para alguém, eu vou desanimar metade dos jovens vão estudar no Betel. Mas só no Senhor, irmãos, a gente tem alegria. Se você estiver esperando ter alegria, que não seja no espírito, você vai amargar, porque as provas vão vir. Você precisa de fé para vencer as provações. Outra coisa que a fé em Tiago nos ensina, o celularzinho está precisando comprar, porque ó, fui comprar capinha, até o coreano tirou o sarro da minha cara. Falou, nossa, você ainda tem um Moto G5? Aí eu falei, me vende a capinha, tudo bem. Agora saiu aqui. Bom, vou ter que abrir de novo. E a igreja ainda sabe que eu tenho um problema de déficit de deficiência visual. Então, a fé que prova. Não consigo ler essa tela, é muito pequenininha para mim. Bom, aqui. Eu acho que eu consegui aqui, ó, querido. Obrigada. Não ajuda. Queria que ajudasse, mas não ajuda. Então, a fé ela nos dá condições de passar pela aprovação, porque ela produz em nós uma perseverança, e é interessante que ela nos faz viver como integridade. Uma coisa que eu percebo na fé, quem tem fé em Deus e na palavra vive acima da mediocridade, dos medíocres. Por quê? Porque sabe que ele é efêmero, independente da sua condição financeira. Ele sabe que ele depende do Senhor. E uma coisa que ele fala sobre isso está no verso de 9 a 10. Olha só. Ele pede para ter sabedoria ao nosso Deus, que ele é generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que da vida é como a onda do mar, quem duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele vai pedir para que a gente peça sabedoria. E essa sabedoria, irmãos, vai produzir em nós algo muito interessante. A gente vai saber quem nós somos independente da nossa classe social. Se na cultura diz que as pessoas são o que elas têm, os homens da fé, porque têm sabedoria, sabem que não funciona assim. E é por isso que lá na frente, Tiago vai dizer assim, se alguém chegar com um anel de ouro, bem vestido, e você falar, senta aqui, e um pobrezinho chegar, e você fizer pouco caso dele, você sabe que você está pecando por causa de acepção de pessoas. Então, a fé nos faz olhar um para o outro como pessoas, e não como aqueles que são da classe A,
B, C, que são da etnia X, da etnia Y, que moram no condomínio A, no condomínio B. Olha o que ele fala. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Não tem lugar para baixa estima, porque é pobre. Recebeu uma sabedoria, a sabedoria é para a vida, é para a relação, é para o comportamento. E ele fala assim, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele sabe que não depende do que tem. Então a fé que Tiago está dizendo, ela gera em nós um compromisso com a vida. É uma pessoa, é independente se é criança, é independente se é rico, se é pobre, e cada um se põe no seu lugar como ser criado por Deus. Então, a nossa fé, irmãos, é para vencer as provações. Fica a dica. Com alegria, porque eu não dependo da circunstância, eu estou no Senhor. E a vida no Espírito me proporciona isso. Você vai ficar triste? Vai. Você vai chorar? Vai se derramar. Mas você também pode receber do Espírito de Deus a alegria que só Ele pode dar. Essa alegria que invade o nosso ser, quando está tudo dando do contrário. Quando você está sendo rejeitado, maltratado, excluído. Porque é a presença do Senhor em nós. Essa fé faz a gente olhar para o outro como pessoa e não como classe social. E a gente precisa trabalhar, deixar ser trabalhado no nosso coração. Você tem fé? Trate as pessoas como imagem e semelhança de Deus. Ponto. Se ele vem de Mercedes, se ele mora no Arujá, se ele mora num condomínio, se ele mora aqui em cima, se ele mora aqui na frente, se ele come ovo, se ele come filé mignon, se ele dá festa no buffet, isso não te importa. Isso não deve fazer a irmandade olhar para o outro como com aquele que tem ou com aquele que não tem. Trabalha o seu coração, porque ele é bem enganoso. A fé não nos permite essa acepção. Outra coisa que eu percebo na fé. Na fé que Tiago diz que é prática, que é para a vida. Quem vive a fé discerne a tentação das provações. É o que diz o verso 12. Então, se você está sendo tentado, ou provado, por causa da fé, você vai discernir. Provação é aquilo que Deus me trata, me molda, me aperfeiçoa. Ela é pedagógica. Tentação é todas as minhas cobiças malignas e egoístas que eu, Satanás e o mundo me proporciona para pecar contra o Senhor. Somos tão cobiçosos? É por isso que lá na frente, no capítulo 5, Tiago vai dizer assim, ó, cobiceis e nada tendes. Da onde vêm as guerras? Da onde vêm as contendas, as brigas? Então a fé, ela faz esse discernimento em nós. Eu estou sendo provado ou eu estou sendo tentado? E eu não jogo a culpa em Deus, porque eu quero viver no pecado. Porque Deus, irmãos, Deus não tenta ninguém. É isso que Tiago está dizendo. E ele diz assim, no verso 12... a 15. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir. Não se apressem em falar e nem se irar.
A ira humana não produz a justiça divina, porquanto renovam todas as impurezas e maldades e aceitem humildemente a palavras que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limite, porém, a ouvir a palavra, porém, colocarem em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Acho que não era esse o versos, não. Acho que eu marquei aqui errado. Quem vive a fé discerne a tentação. Isso mesmo, 12 a 15. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve, plenamente gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. Então, ele está dizendo assim, ninguém é tentado por Deus. Saiba discernir pela fé. Quem vive pela fé vai discernir o que é tentação e o que é provação. Tá? Quem vive a fé sabe que seu fazer vem do alto e da palavra. Se eu faço bem e se eu pratico bem ou alguma boa obra, isso não nasce necessariamente do meu ser. Por isso que ele diz, olha, todo bem e toda dádiva vem do alto. Uma coisa é que aqueles que vivem pela fé, eles não se apoiam nele mesmo. Nós não nos apoiamos em nós, irmãos. Nós nos apoiamos na fonte de todo o bem. E nós só o praticamos, sabe por quê? Porque temos uma palavra que nos ensina a viver pela fé. E aí ele vai entrar na palavra. Ele vai falar, vocês não podem ser só ouvintes. A palavra tem que ser encarnada, vivenciada, praticada. Se vocês são da fé e pediram sabedoria para isso, vocês têm que viver a palavra. Não pode ser só ouvinte da palavra. Você pode gostar muito dos evangélicos, ser amiguinha aqui do povo, o povo aqui é cheiroso, polido. A gente canta, se alegra, mas a vida cristã, queridos, a vida cristã tem um peso de glória de Deus. E nós precisamos honrar o Senhor vivendo a palavra. E esse é o nosso maior desafio. Porque é ela que vai gerar em nós as boas obras que Deus espera. Então, você é da fé? Você é da fé para vencer as provações? Você é da fé para ter a sabedoria para viver? Você é da fé reconhecendo que você não depende de você e que é a palavra que gera em você tudo o que Deus está esperando. Nós temos que vivenciar o que a gente acredita. A fé, ela faz com que a palavra seja vivenciada e logo em seguida o comportamento daqueles que estão vivendo na palavra vai aparecer. Saber ouvir, não se irar. Sabe por quê? Porque a palavra em mim é obra do Espírito. Aí o domínio próprio vai aparecer. Você é um jovem muito impaciente? Você precisa mortificar a sua carne. Você precisa saber ouvir mais. Nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos aquietar nossos corações, vigiar os pensamentos, os desejos, as vontades.
Porque quem está vivendo pela fé e vivendo pela palavra vai começar a ter um comportamento que condiz com a palavra. Não adianta só falar, eu creio em Jesus, e não ter o comportamento do Espírito na vida. Não se iluda. Porque Tiago vai colocar em xeque se nós cremos de verdade e estamos salvos. A graça de Deus nunca isentou ninguém de responsabilidades. Da vida para a vida no outro. A graça de Deus nunca barateou a vocação do chamado para ser semelhante a Jesus. Essa graça confessional, que não vem banhada da vida no Espírito, que não tem como resposta a vida de Jesus na minha vida, ela é maligna, diabólica. Ela é mentirosa. Porque nós fomos resgatados para ser, irmãos. Nós fomos chamados para ser de Cristo, pertencer a Ele. Lê lá 1 Coríntios 1:9. É a primeira vocação universal dos crentes, de estarmos nele. Vamos pecar? Mas não vamos nos alegrar com isso. Não vamos viver na prática deliberadamente. Nós vamos todo um tempo buscar no Senhor sermos aperfeiçoados. Sabe por quê? Porque Deus está esperando uma igreja que é da fé, vive pela fé e faz pela fé. E isso nos chama para a cruz. Nos chama para viver em Jesus. Você tem fé? Eu sou da fé. Eu sou da fé cristã, da Batista. Eu sou a terceira geração dos Batista. Oi? E? A gente tem que se gloriar porque anda nele. Porque vive com ele, porque ama a palavra. E, irmãos, mesmo sendo assim, a gente peca. Então, a nossa maior dificuldade não é ter uma fé confessional, dogmática, correta. E ele vai falar assim, os demônios, capítulo 2, eles creem, e a fé deles é racional e emocional. Eles creem, confessam e estremecem. Tem uma emoção aí. Mas sabe o que isso quer dizer? Não adianta só ter o dogma. Não adianta ser o da reforma. Porque se não for regenerado, transformado e andar no Espírito, você negou a fé. Eu neguei a fé. Eu vou usar o nós negamos a fé que declaramos em Cristo Jesus quando não vivemos debaixo do Espírito, quando não vivemos submissos a Cristo, quando não vivemos a palavra de Deus. Então, você tem fé? Eu tenho fé? Eu falei, Ana Paula, você tem fé mesmo? Eu fiquei pensando, eu tenho fé? Será que eu estou abandonando as impurezas e as maldades? Que nem diz o verso de 21 a 22. Quanta luta com pureza. Hoje a gente assiste filme de sexo, irmãos, e não tem nenhum problema com isso. Nós adoramos violência. Se não tiver sangue por tudo que é lado na tela, a gente nem assiste o filme. A gente não se... E sabe que a gente vai tornando as nossas mentes insensíveis à vida.
as dádivas da vida. Torna o sexo algo promíscuo, profano. Você tem fé? Tem que abandonar as impurezas. Isso é a maior luta do meu homem interior. É do meu, não sei do seu, mas é do meu. A fé gera em mim uma repulsa por aquilo que Deus não se agrada. Eu sou da fé. Nós somos da fé? Eu gosto de Tiago porque ele pega pesado comigo. Com você eu não sei. Mas comigo, quando eu medito nessa palavra... Ana, você é da fé? Refreia a língua. E acolhe a necessidade de alguém. Olha o que ele fala no verso 26 a 27. Se algum de vocês afirma ser religioso, então a sua fé é verdadeira, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem nenhum valor. Porque a gente faz tudo, fala tudo que todo mundo fala, a hora que quiser. Tudo vem na cabeça. A religião pura, olha como ele pega, pura e verdadeira, aos olhos do Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Todo mundo sabe que a igreja do primeiro século tinha muitas viúvas e órfãos, né? Muitos que era uma região que foram de muitas guerras, de muitas invasões romanas, gregas, né, persas. Então, assim, a gente percebe que a história de Israel é uma história de mulheres que não tinham trabalho, que não estudavam, que tinham necessidades para sobreviver, e elas dependiam dos seus maridos para isso. Quando uma mulher perdia um marido, ela perdia a possibilidade de sobrevivência. Não, no caso, isso ainda no primeiro século. Mas hoje, trazendo para o nosso contexto, nós somos religiosos, nós somos da fé, e já começa por aonde ninguém consegue domar. Doma a sua língua. Cuidado com a difamação. Cuidado com a fofoca. A fofoca é um pecado aceito no nosso meio. E a mentira também. Nós somos da fé? Nós precisamos rever nossas posturas, até como falamos e o que falamos. E ele vai falar assim: então você é da fé? Então, viu uma pessoa necessitada, no nosso caso hoje, e cuida dela. Faz a tua religiosidade, não chama nem de fé, chama de religião, fazer valer a pena. Você vê como ele é prático? Ele traz para a vida. Irmão, se a gente ficar aqui lendo Tiago até meia-noite, você vai perceber que a fé, ela toma forma, ela não é invisível, ela não é um discurso místico. Ela vem para a vida e ela se faz no outro, com o outro. E ele pega ainda e vai falar assim: essa fé que vocês dizem não faz acepção de pessoas por causa de classe social. De 2 a 1 a 8, ele vai dizer sobre isso. E se cairmos no mandamento de amar a Deus como o nosso próximo, ele faz essa... Ele está falando de se entrar um pobre, você fizer acepção, se entrar um rico, né, no meio de vocês, e vocês tornarem ele muito notório, muito importante. Aí ele pega e fala assim, olha, no verso 8, ele diz assim, 2:8.
Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei no reino, conforme diz as Escrituras. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós fazemos o bem no reino de Deus quando amamos o nosso próximo. Tenta dizer, não faça acepção de pessoa por causa de dinheiro ou porque é pobre. E se você ama o seu próximo como a si mesmo, você vai cumprir a lei do reino de Deus. Só que Jesus diz assim, ama o teu próximo como eu vos amei. E aí a gente vai, se a gente só amar o nosso próximo como a mim mesmo, e não tiver o patamar de Jesus, eu só cumpro a lei. E quando a gente cai no primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e eu teu próximo como a ti mesmo, eu cumpro todo o restante do mandamento. Porque se eu estou amando o meu próximo como a mim, eu não vou matar ele, não vou roubar ele. Mas e se eu amar o meu próximo como Jesus me amou? Eu vou saber sofrer a perda, o dano. Ó. Caladinho. Aí a pegada é outra, irmãos. Aí se chama graça. E a gente não sabe lidar com isso. Somos da fé? Que fé? Somos da fé? Mas que fé? Que fé que nós professamos? E o que eu acho mais interessante é que ele vai falar. De que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não a demonstramos por meio de ações? É a pergunta. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém ou alguém estar salvo por ela? Se um irmão ou uma irmã necessita de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Será que nós somos o caixão de Deus do século 21? Eu me perguntei hoje, será que eu sou o caixão de Deus? Será que verdadeiramente Deus está morto para a sociedade e a fé não é vista em mim? Porque no que eu falo, eu sou igual a todo mundo. No como eu trato o outro, eu sou igual a todo mundo. Quando eu vejo necessitado, não faço nada por ninguém. Será que estamos mortos? Será que estamos passando as provas como todo mundo passa? Será que nós discernimos o que é tentação e do que é provação? Será que essa vida de Deus, essa vida do Espírito está em mim ao ponto de eu poder morrer para que outro possa ter a oportunidade de viver? Será que a fé de Jesus, a fé que eu digo que é para ser imagem e semelhança, na relação que foi resgatada para isso, é vista em mim? Quando uma pessoa me vê, o que ela vê da minha fé? Ou será que ela é morta? Ou será que ela não produz nada? Ou será que ela não faz nenhuma entrega, nenhuma renúncia? Será que ela não é sacrificial? E aí eu fiquei pensando, mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, os indianos até hoje não entenderam que existe um único Deus. Eles têm milhões de deuses. Olha como a teologia está dizendo. Vocês creem que existe a Trindade? Que Ele é o único? Que Ele é Deus verdadeiro? Faze-os bem, porque é isso mesmo. Jesus é Deus, com o Pai e com o Espírito na mesma essência. Nós fazemos bem de ter uma declaração de fé correta e devemos tê-la. Até porque para nortear a nossa vida.
para não sermos levados a qualquer vento de doutrina. Você precisa conhecer as doutrinas da fé. O que é salvação, o que é redenção, o que é remissão, o que é salvação, o que é vida eterna, o que é a Trindade, o que é ser igreja, o que é o Espírito Santo. Você precisa conhecer a sua fé, mas não é o conhecimento pelo conhecimento, porque isso os demônios também creem. Fé dogmática, somente, fé que só se expressa em dizer eu creio em Deus, que Ele é único e declara os dogmas, até os demônios creem nisso e tremem. Estamos tremendo? Nós perdemos, irmãos, o medo da glória de Deus. Quanta insensatez, diz o texto. A incoerência, né? Eu falo, meu Deus, às vezes eu penso que eu sou a labuta, eu sou a expressão da incoerência, às vezes. Quando eu faço alguma coisa que não agrada o Senhor. O discurso é lindo. Mas eu quero ver quando eu descer daqui. Quero ver quando eu encontrar as pessoas. Quero ver quando a gente sair daquela porta e encontrar o vizinho. Será que eles vão perceber que nós somos da fé? Quanta insensatez, Ana Paula. Você não entendeu que a fé sem obra é inútil. Ela é inútil. Então, se temos por base... Pode colocar o slide, querido? Na conclusão. Se temos por base viver... A base da nossa fé é a graça. A fé é um instrumento nosso para o propósito das boas obras. E as boas obras começam em mim, no meu ser. E ela bate no outro. O outro percebe que eu sou da fé. O outro percebe que eu sou da fé, irmãos. Você leia lá depois o capítulo 3, o que ele fala da língua. E eu quero concluir dizendo: a fé cristã é uma dádiva de Deus. Você não a teve por mérito. Você a recebeu. E ela é o alicerce para vivermos nele e para ele. E se dissermos que temos fé e não demonstrá-la na prática, somos os salvos. Ter uma ortodoxia centrada, correta, confessional, e não ter a prática, é ter... Vou ler aqui. Ter uma ortodoxia correta, confessional, e não ter a prática, é ter a fé igualada de demônios. A fé é operante com as obras. Aí no capítulo 3 vai falar da língua, que deve ser refreada, ter domínio próprio, da sabedoria. A sabedoria, ela é expressa na vida do Espírito. Olha que ele fala da sabedoria, que ela é mansidão, que ela é pura, que ela é pacífica, que ela é misericordiosa, que ela é contra sentimentos. A gente tem que falar com nossos sentimentos de amargura, de inveja. No capítulo 4, ele vai falar das contendas, né, que geram as guerras, as ganâncias, o egoísmo, a maledicência, a independência de Deus. E no capítulo 5, ele fala da maledicência das riquezas, da maledicência do suborno, da escravidão, dos maus tratos. Nós precisamos ter uma vida no Espírito, porque é essa que não tem condenação.
É essa que o apóstolo Paulo, depois de construir todo o seu arcabouço teológico em Romanos, ele chega no capítulo 8, não há mais condenação para aqueles que vivem no Espírito e crucificaram a sua carne em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos fé? Você tem fé? Talvez você hoje vai dormir ou não dormir nesse barulho. E eu também. Porque depois que eu meditei em Tiago, eu descobri que a fé tem um instrumento operoso e ele gera boas obras. Eu nem vou perguntar se alguém quer aceitar Jesus hoje. Porque eu estou fazendo a distinção das fés. Mas eu posso dizer uma coisa, irmãos. Tudo que está escrito nesse livro é, no mínimo, para nos preservar. É, no mínimo, para nos fazer bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós. Quando tiver as virtudes, quando tiver os valores do reino no seu coração. Bem-aventurados sois vós, quando olhar para o próximo e ver a imagem de Deus. Bem-aventurados sois vós. É Mateus 5, 6. Quando sabe padecer para obedecer. Quando sabe chorar. Quando sabe ter misericórdia. Quando sabe olhar para uma pessoa e perceber que ela é a imagem de Deus. Quando sabe dominar esse leão que não quer ser ovelha nunca do meu homem interior. Ah, Paula, você tem fé? Quero ver quando você descer daqui. É para mim essa palavra, irmãos. Ela corta aqui. Eu não sou diferente de vocês. E o apóstolo Paulo diz que ele também era sujeito a todas as paixões. Mas nós somos o povo da fé? Então mostra suas obras. Deixa o mundo ver a luz que brilha em você. Deixa os homens ver Jesus. Ver que você não quer pagar o mal com o mal. Ver que você não quer desejar o outro por interesse. Ver que você não quer ficar maldizendo ninguém, nem mentindo para ninguém. Ela é prática, ela é para a vida. Deixa eles ver que você tem uma paixão e que você deu a vida por causa da palavra. Ela é a verdade que liberta. Nesse mundo caótico, humanista, onde o homem se vê bonzinho e é egoísta, faz acepção. Não adianta o discurso da diversidade, ele é uma falácia. Não adianta o discurso do desfavorecido, ele é uma falácia. Está na mão da igreja socorrer os necessitados. Nós não somos o Estado, mas nós podemos fazer diferença nos nossos vizinhos, com nossos amigos, com os nossos alunos na escola. Irmãos, vida no Senhor é saber amar. Você está querendo o quê, igreja? Dizer que é da fé? Mas que fé é essa? Que fé é essa que não gera nada para a sociedade? O índice de prostituição dos maiores da nossa história, da pobreza é maior da nossa história. Cadê a igreja? Nós cantamos de domingo a domingo, mas enquanto estamos com os nossos olhos vedados para uma religiosidade vazia, que não emanda para a vida, que não anuncia, arrependam-se pecadores, venham para Cristo Jesus. Está chegando o dia do juízo. As nossas obras vão ser colocadas diante do tribunal. Cadê a fé, igreja? Fé para ser, fé para pensar, fé para fazer. É Tiago. Tiago não anulou a graça, não. A graça é onde tudo começa. Você e eu não tínhamos mérito para pertencer ao povo da fé. Cadê a sua fé, Ana Paula? Me mostra com as suas obras. É isso que Jesus vai, naquele dia, eu estou falando com a igreja.
requerer de nós. Recebemos dons, recebemos ministérios, temos a verdade encarnada. A verdade não é uma falácia da filosofia. Desculpa, carnal, Leandro e mais alguns pensadores moderninhos. A verdade não está com a filosofia, a verdade está com a palavra. E ela transforma o nosso ser, transforma a nossa mente. Igreja, pega e ama a palavra. Você nunca vai ser um crente de verdade com a porçãozinha de devocionário. Pega nela. Vai para a Fundação Casa. Vai para os metrôs. Pega nela. Vai para os abrigos. Pega na palavra. Socorre o seu vizinho. Ora pelo um. Prega o evangelho para outro. Pega na palavra, igreja. Não é mais tempo de viver, de cantar e de colocar a máscara da religiosidade e vir aqui dizer: eu sou da fé. Nos ajuda. Vamos levantar e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque isso me corta demais. Isso desmascara a mentira da religiosidade. Eu preciso viver mais no Senhor, consagrar mais, purificar mais os meus olhos. E eu preciso ver a vida, as pessoas, como Ele vê. Vamos pedir misericórdia. Hoje eu cheguei em casa e vou pedir só misericórdia. 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 Pai, nós queremos dizer que somos maus e pecadores. Quando olhamos para a Tua palavra, eu sei que todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento dos santos. Todos nós estamos, Senhor, como que tirando as vendas dos olhos e percebendo cada dia mais a Sua glória e a Sua vontade, como é difícil. Se não for o Teu Espírito, se não for o Teu poder, nós não temos condições de viver olhando para o outro como o Senhor o vê. Nós não temos condições de viver pureza, santidade. Nós não temos condições de refrear a língua. Nós não temos condições de fazer as boas obras que glorificam a Jesus. Nós não temos condições de ver o necessitado e dar os nossos bens. Nós não temos condições de não fazer acepção de pessoas. Nós não temos condições de vencer as cobiças ambiciosas e egoístas. Nós não temos, Senhor. Faz em nós. Muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Muda o nosso coração. Essa palavra, ela pode chegar aonde ninguém chega. Na mente cauterizada, na mente endurecida, no coração duro, enganoso, que não se rende. Porque ela é a Tua palavra. Ela é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos da fé, mas que ela tenha coerência com os procedimentos, com a vida, com o amor. Nos ajuda, Senhor, nós estamos tão mal. A igreja está mal. Eu não falo dessa igreja porque eu mal conheço esses irmãos. Mas eu falo da igreja brasileira. Esse é o meu desabafo diante dessa igreja. Eu vejo a igreja chegar no seminário e falo: meu Deus, eles nunca leram a Bíblia. São seminaristas. Me ajuda, Senhor, a ajudar a Tua igreja a compreender. A cada um de nós nos dá graça, ousadia, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa porque nós somos amantes da violência, amantes da pornografia, nós somos amantes da mentira, da lascívia, nós somos amantes, Senhor, do dinheiro. Nós vivemos em função disso, dos status. Por isso que não se levantam os missionários, por isso que não se levanta pastores, por isso que não se levanta, Senhor, evangelistas. Nós estamos presos em outros deuses. Nos ajuda, Senhor, nos liberta. É a nossa oração nessa noite.
E nós lutamos contra toda hoste, todo principado que quer disturpar a verdade da palavra. Está repreendido todo ladrão da semente. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo principado da nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra o inimigo que quer distorcer a verdade, que quer criar heresias dentro da igreja. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Glória a Jesus. Exaltado para sempre é o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a sua, grande